Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso Bom. E o tema que me coube foi falar sobre a cirurgia bariátrica e o osso. É um tema muito importante porque a cirurgia bariátrica tem sido cada vez mais indicada para controle da obesidade, dos distúrbios metabólicos, pacientes com síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes. Nós sabemos que os pacientes obesos têm menor resistência óssea, um aumento do risco de fraturas. No paciente com uma deficiência numa obesidade mórbida, a gente já encontra uma insuficiência vitamínica D mais grave. E para cada aumento do IMC, a gente acaba de 1 grama por quilo, né? 1 quilo por metro quadrado, a gente já tem uma redução de 3,25 dos níveis da nossa vitamina D. Mas existem inúmeras outras causas, como a baixa exposição solar, e acabamos por ter uma baixa ativação. A esteatose hepática pode contribuir para uma diminuição da conversão da 25-hidrox. A gente sabe também que o tecido adiposo acaba fazendo uma captação e armazenamento, e os pacientes acabam tendo uma deficiência alimentar, né, da vitamina D. Nós observamos que os pacientes são muito inflamados e a gente observa também uma associação inversa da vitamina D com o estado de saúde desses pacientes, com o estado de inflamação. Sempre aquela pergunta, será que é causa e efeito? Mas pelo menos que a vitamina D, mesmo que não diminua o processo inflamatório, ela tem sido usada como um marcador de saúde, estando mais baixa quando os pacientes estão mais inflamados. O Y de Roux é uma das cirurgias mais indicadas, que faz tanto uma restrição alimentar quanto um processo desabsortivo, e isso porque deixa de ter a absorção de nutrientes importantes no duodeno, no jejum. No duodeno, por exemplo, responsável por absorção de carboidratos, de cálcio, de ferro, o jejum na absorção de proteínas, minerais e vitaminas. Os pacientes são obrigados a fazer uma restrição alimentar e, por conta da própria cirurgia, acabam tendo o processo de diarreia, o que acaba tendo um desperdício muito grande dos nutrientes. Bem, a deficiência de vitamina D ela é muito grande nos pacientes, é já observado em torno de 86% no período pré-operatório e de 70% após a cirurgia, mesmo quando os pacientes são suplementados. E a gente tem um prejuízo muito grande também do cálcio, então contabilizando uma absorção intestinal, uma fração de absorção de 32,7% no período pré-operatório, a gente vê aqui há um declínio muito grande, para pouco menos do que 7% da absorção do cálcio. E aqui nesse gráfico, quanto menor a taxa de absorção do cálcio, a gente tem expressivamente um aumento do CTX como marcador da reabsorção óssea. Falando do aumento, então, do turnover ósseo, né, que está relacionado intimamente com essa perda proteica, calórica, do cálcio da vitamina D, a própria perda do peso, que serve como na verdade, deixa de haver um estímulo mecânico sobre esses ossos e, por isso, há um aumento da taxa de reabsorção. E falando especificamente aqui dos marcadores de remodelamento, o CTX, como eu já havia dito, ele está mais elevado, observamos também um aumento da esclerostina. Só lembrando um pouquinho, a esclerostina ela se liga às proteínas 5 e 6 no receptor LRP, impedindo que haja uma conexão pela via Wnt com a proteína Frisol. E aí deixa de haver uma síntese, né, uma presença da beta-catenina, e com a sua degradação, né, deixa de haver o estímulo genômico, né, o estímulo nuclear das células para a formação óssea. Então, a gente acaba tendo uma diminuição da formação óssea e um aumento da formação. Um aumento da reabsorção óssea. Bom, são inúmeras mudanças que ocorrem com a cirurgia bariátrica, muitas delas positivas. Apenas aqui um contrassenso com a diminuição da obesidade de modo geral, a gordura, mas muitas vezes são observados aumentos na adiposidade medular óssea. Paciente de anorexia nervosa, por exemplo, pode ter um aumento da adiposidade medular. Nós temos, lógico, inúmeros hormônios adiposos melhorando do ponto de vista sistêmico e por um status salutar desses pacientes. Nós temos algumas alterações de outros marcadores também, hormônios intestinais, como diminuição de grelina e da DIP, que podem, com isso, diminuir a produção do GH, né, o hormônio do crescimento, e também a formação dos osteoblastos. Como eu havia dito, a questão da beta-catenina deixando de ser formada, então nós temos um aumento da reabsorção óssea e uma diminuição da formação óssea, sem contar, lógico, com a diminuição da oferta de cálcio, de vitamina D e o aumento expressivo do PTH com mecanismo compensatório. Bem, eu vou mostrar para vocês alguns estudos. Esse é um estudo muito interessante, onde 2.000 pacientes são pareados com controle, 2.000 aqui tratados cirurgicamente, e aqui pacientes com 13% mais ou menos do bypass gástrico, quase 19% da banda gástrica, 68% aqui com gastroplastia vertical, com banda também ajustável. Bom, uma média de acompanhamento de até quase 18 anos, e a gente pode ver um risco de 22,9 por 1.000 pessoas ano na ocorrência de fraturas, comparado, por exemplo, com a gastroplastia vertical e a banda gástrica, aqui em relação aos controles também. Bom, esse é um outro estudo interessante, onde se compara o Y de Roux
com a banda gástrica ajustável, vejam aqui o N de cada lado, em torno de 23 mil pacientes, o número de fraturas contabilizados aqui e um acompanhamento de uma média de até 5 anos. E foi observado que o maior risco de fraturas foi em 2 anos. Vejam, senhores, para os pacientes abaixo de 45 anos, comparando as duas técnicas, o Y de Roux com 37% de risco a mais do que a banda gástrica ajustável, 90% a mais do que a banda gástrica ajustável, na faixa etária de 45 a 55 anos, das fraturas de modo geral. Não foi observada a maior que 55 anos de idade. Quando a gente fala especificamente dos sítios fraturados, aqui o Y de Roux, ele tem 43% mais chance de provocar, de risco da ocorrência de uma fratura qualquer, comparado à banda gástrica ajustável. Quando se fala especificamente de quadril, 54% de risco, comparando os 2 métodos, e 23% da fratura de úmero. Esse é um outro estudo também muito interessante, com vários bancos de dados, contabilizados até setembro de 2017. Reparem que aqui houve um grupo de 35 mil pacientes operados versus em torno de 57 mil pacientes controles não operados, né? Com aumento do risco de fraturas de 42% para as fraturas não vertebrais para o grupo operado, e quando se fala especificamente dos membros superiores, em torno de 68%. E aqui, olha, um outro estudo também, esse da Juliane Pacu, com 81 mil pacientes avaliados, 40 mil, quase 41 mil no grupo de cirurgia bariátrica e 41 mil quase do grupo controle. Nos pacientes aqui, de 40 a 65 anos, com IMC acima de 40, e os pacientes foram captados até dezembro de 2014. Reparem, senhores, quando a gente fala do grupo de cirurgia, nós temos um incremento aqui, olha, de 22% para as fraturas maiores, tal qual a gente fala das fraturas maiores quando a gente faz a avaliação do FRAX. Especificamente aqui do punho e antebraço, 61% do grupo operado. Agora, quando a gente fala especificamente da técnica do Y de Roux, comparado às outras técnicas e até mesmo com o grupo que não operou, existe um incremento de risco de 70% para a ocorrência das fraturas maiores. Bom, o ESEU apresentou um trabalho também da Juliane Pacu, onde, quando se fala da cirurgia bariátrica, o Y de Roux e o desvio bilio-pancreático, onde a gente tem a maior desabsorção, o aumento do risco de 21% para 44% de todas as fraturas. O Y de Roux tem assim, um comprometimento maior da microarquitetura por conta da desabsorção, e contabilizando assim o maior risco de fraturas. Comparando aqui, né, o Y de Roux com a gastrectomia, o sleeve simplesmente, uma média de a cada 3 anos, se observou um aumento dos biomarcadores do remodelamento, a diminuição da densidade mineral óssea para o Y de Roux. E quando se depara, né, com essa queda da massa óssea, o risco de fratura, na verdade, não se tem exatamente o melhor tratamento desenhado, né? Então, nós temos a opinião dos experts que falam, né, que, na verdade, você deve tratar, antes mesmo da cirurgia, a deficiência de vitamina D, tomar cuidado com a ingestão de cálcio e proteínas, atividade física. Nós temos ainda, quando os pacientes estão na osteoporose pós-menopausa, para as mulheres e os homens acima de 50 anos, lembrar das fraturas por fragilidade acima de 40 anos, indicando o tratamento medicamentoso, o T-score, tanto por quadril ou da coluna, com menor ou igual a -2, ou o FRAX, contabilizando o risco absoluto maior que 20% para as fraturas maiores e maior que 3% para as fraturas de quadril. Na verdade, os pacientes, apesar de serem orientados, eles não acreditam que seja o diagnóstico de osteoporose para eles, e acreditam que seja para os mais velhos, não acreditam que vão cair, não acreditam que vão fraturar, e por não acreditar na doença, acabam não tomando remédio. E, eventualmente, quando sofrem uma fratura, falam, minha fratura colou, então não devo ter osteoporose, ou mesmo chegam ao absurdo de falar que só se preocupariam se fosse numa situação, por exemplo, como o câncer. O cálcio deve ser suplementado, pode ser na forma solúvel, lembrado que se trata de cálcio que não depende da acidez, uma média do elemento cálcio de 1.500 a 2.000 dia, e em relação à vitamina D, em torno de 2.000 ao dia, mas podendo ser em doses maiores, eventualmente de ataque, observando, por exemplo, quando o nível de vitamina D for abaixo de 10 nanogramas por ml, podemos fazer a dose de 50.000 3 vezes por semana, entre 11 e 20 2 vezes na semana, entre 21 e 29, 50.000 uma vez por semana. E, para finalizar, deixando algumas mensagens para casa, eu acho que as conclusões são óbvias, né? A gente deve atentar para as grandes perdas nutricionais, principalmente de proteínas, vitaminas e minerais, o hiperparatiroidismo secundário, lembrar da perda da carga mecânica, então precisa haver um estímulo de exercício para esses pacientes, para que possamos diminuir essa perda de massa óssea.
O Y de Hu comparado à banda ajustável, nós temos um incremento de 43% para as fraturas não vertebrais, então é importante ficarmos atentos a esse tipo de técnica. As técnicas com desabsorção, incluindo aí o desvio bílio-pancreático, com risco de 21% a 44% para todas as fraturas, o aumento do risco para as fraturas maiores em 22%, quando a gente compara com os controles, então existe sim um risco de fraturas, especificamente o Y de Hu para as fraturas maiores, comparando com outras técnicas, até mesmo o grupo controle, um incremento de 70% para as fraturas maiores. Diante disso, senhores, devemos orientar nossos pacientes, monitorá-los, suplementar e exercitar, e iniciar o tratamento da osteoporose sempre quando indicado. Obrigado.